Boa noite a todos e todas, a todos. Nós estamos aqui hoje, no dia 24 de março, num grande movimento nacional hoje da classe trabalhadora no nosso país, que é a movimentação dessa classe trabalhadora exigindo auxílio emergencial já, vacina para todos, né, vacina para todos pelo SUS, e fora Bolsonaro e Mourão. Nós estamos aqui hoje numa atividade da Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia, a DUNEB. A DUNEB é o nosso sindicato, o Sindicato dos Professores da UNEB. Nesta noite, nós teremos um debate importantíssimo para ser feito dentro dessa programação desse dia 24, que é justamente, nós estaremos aqui discutindo conjuntura e pandemia, o genocídio do povo brasileiro. Estamos passando por uma situação muito complexa. Olhando os dados de hoje, nós temos 300 mil vidas perdidas. Este é o tamanho da tragédia brasileira em um ano de pandemia. Exatamente um ano de pandemia, nós chegamos a 300 mil vidas perdidas. É uma tragédia que a gente pode dizer que, infelizmente, ela ainda vai demorar bastante. Acompanhando um pouco as discussões feitas pelo um grande cientista, né, um médico neurocientista muito conhecido hoje pela sociedade brasileira, que é o Miguel Nicoleles, ele coloca, entre outras questões, que é necessário o Brasil rapidamente tomar uma atitude. Porque se essa atitude não acontecer, essa tragédia ela pode ficar muito maior, né? Ele traz, entre outras ideias, né, ele diz que hoje não se tem mais adjetivos na língua portuguesa para expressar o que vem acontecendo no país. E aponta para a chamada hecatombe, diante do colapso que vem vivendo o nosso país. E é neste contexto que nós gostaríamos muito de fazermos esse debate hoje. E, para isso, nós vamos ter aqui a oportunidade de dialogar com dois professores da universidade, um aqui do nosso campus de Barreiras e a outra professora do campus 1. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos debatedores dessa noite, né? Eu vou estar aqui na função de poder estar contribuindo nessa mediação e falar da nossa alegria de estar recebendo esses professores. Professora Ronalda, ela é professora, a professora Ronalda é nossa professora do campus 1, ela atualmente ela é a coordenadora geral da ADUNEB, da Associação dos Docentes da UNEB. Né, a gente tem um prazer muito grande de recebê-la, professora Ronalda. Eu chamo de professora porque ela foi minha professora, foi minha orientadora de mestrado. Então, eu acabo o tempo todo, ela fica brigando comigo o tempo todo, mas eu acabo sempre chamando de professora, porque tenho um carinho muito especial por ela. Então, Ronalda Barreto, ela vai estar conosco discutindo essa temática, e também o nosso querido professor Gerson Argolo, professor do campus 9 aqui de Barreiras, professor do IFBA. Gerson, ele é representante atualmente, ele está nessa representação do campus, representando os docentes, junto à DUNEB, companheiro de luta, né? Estamos sempre nas mesmas batalhas aqui, em Barreiras e na região, né, Gerson? A gente sempre tem essa tarefa. Então, é importante a gente ver. Por que a gente está fazendo essa discussão? Porque hoje é o Dia Nacional de Luta, né? É o Dia Nacional que a classe trabalhadora está indo para as ruas. E, na verdade, hoje inaugura um calendário de várias e várias ações que a classe trabalhadora vai estar fazendo até o dia 1º de maio, né? Que é o Dia Internacional, né, dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
Então, eu gostaria de... A gente já definimos aqui, nós vamos começar a nossa exposição, o nosso debate, a nossa discussão pela professora Ronalda. Quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando que podem fazer as perguntas aqui pelo chat, que depois a gente vai selecionando aqui. Depois da exposição, a gente vai dar um tempo para cada um fazer a exposição e logo em seguida a gente vai fazer o debate. Então, a gente começa com a professora Ronalda trazendo para nós essa discussão. Seja bem-vinda, Ronalda. Boa noite a todas, a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Gerson. Boa noite, Nilza. Eu queria agradecer o convite para estar aqui, mais uma vez em Barreiras. Infelizmente, dessa vez não é presencial. Nilza, deixa eu te pedir para os áudios fossem fechados, que está tendo um eco para mim. Não, eu estava falando da minha alegria de estar aqui, estar em Barreiras, né? Mesmo à distância, um campus que eu sempre estive presencialmente, e aqui com o Gerson e com a Nilza e com todos que estão nos ouvindo, boa noite, todas e todos que estão agora nos ouvindo. Tem um lado bom de nos encontrarmos, mas infelizmente uma situação muito, muito difícil, né? O Brasil chegando a quase 300 mil mortes, isso era inacreditável. Eu quero começar dizendo que na minha família, antes das eleições, quando alguém me falava defender o candidato que hoje é presidente, eu dizia que eu mesmo me pressiono com a resposta que eu dava. Eu dizia, gente, cuidado, essa coisa de não gostar de política, a política decide a vida da gente. A política é o limiar entre a vida e a morte. Decide o preço do pão, do leite, sobre a saúde, então é o limiar entre a vida e a morte. A história está nos mostrando aí, como o título da nossa live aqui está dizendo, genocídio. Então, considero que são ações deliberadas para diminuir a população brasileira, para matar os brasileiros e brasileiras. Então, eu não tenho dúvida disso, porque nós sabemos o caminho, nós temos conhecimento científico para isso, a Organização Mundial de Saúde coloca todas as ações que devem ser feitas, só não faz quem não quer. A gente sabe onde está dando certo e onde não está dando certo. Mas antes de falar da pandemia, falar da conjuntura, acho que alguns elementos a gente tem que trazer para a discussão. Sem dúvida, esse genocídio que estamos vivendo, ele se dá, sobretudo, porque a pandemia encontrou um terreno fértil, que é o fascismo, a extrema desigualdade social e econômica no nosso país. Nós tivemos uma reforma do Estado, que aprofundou as políticas neoliberais no país, através das reformas trabalhista, administrativa, política, da Previdência, e, por outro lado, para os trabalhadores algo grave, precariza, terceiriza, uberiza o trabalho e desorganiza e ameaça o movimento sindical. Então, se por um lado está precarizando cada vez mais os trabalhadores, por outro, dificulta a organização dos trabalhadores para se defender de situação nefasta. Então, por exemplo, o salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria ser hoje em torno de R$ 5.495,52. Deveria ser em janeiro. Então, é 5 vezes mais do que o valor do salário mínimo hoje. Então, a pandemia pega a situação dos trabalhadores já bastante precarizada, né? Sem garantir, você tem um desmonte do Estado, ou seja, dos serviços que o Estado tem a obrigação de oferecer à população brasileira. Se a gente raciocina assim, o Estado, numa concepção que vem da Constituição de 88, o Estado de Bem-Estar Social é um Estado que tem a obrigação de oferecer políticas que reduzam as desigualdades sociais no país. E, portanto, nós pagamos impostos. Então, você tem uma redistribuição
recursos do imposto, se assim fosse. Então, nós tivemos várias políticas, né, várias garantias conquistadas ao longo da história, conquistadas com suor e também com morte. E isso vem se desfazendo. Por que que as políticas elas são desmontadas? O Estado, ele não é o Estado de todos, ele é o Estado que serve aos privilegiados. E só serve a maioria da população na medida que a população consegue se organizar e exigir do Estado. Tem uma frase muito simples que eu gosto, que diz assim: quando o povo se junta, o poder se espalha. Se o povo não se junta, o poder fica concentrado na mão de poucos. O que nós temos é mudanças no contexto que levam a mudanças no Estado. Porque o Estado, ele busca garantir uma organização social que privilegia poucos. Então, a gente considerar o fenômeno da globalização, que traz uma modificação grande na sociedade, que é o investimento que era feito, que a base da economia, que estava no setor produtivo, da indústria, passa para o setor financeiro, especulativo, não gera emprego. Então, essa é a razão profunda do desemprego, entre outras razões que se pode enumerar. Então, a gente, com isso traz uma modificação profunda no mundo do trabalho, uma reestruturação produtiva, reestruturação no mundo do trabalho. Faz parte da reestruturação do capital, da forma como o capital continua acumulando sua lucratividade. Então, a mudança no mundo do trabalho impacta muito a forma como o trabalhador ocupa o mercado de trabalho. Então, você tem várias formas, como hoje você tem várias formas de ocupação, com fenômenos, terceirização, né, o trabalho intermitente, o trabalhador fica em casa e quando seu trabalho é necessário, ele é chamado e ele só ganha o tempo que ele trabalha, mas ele está sempre à disposição. Você tem toda uma ideologia na formação, na educação, que é o empreendedorismo, que dá ao trabalhador a ilusão de que agora ele está por conta própria, que ele vai empreender, que ele vai ter uma boa vida. Não, essa ideologia só justifica a chamada ocupação precária do mercado de trabalho. Então, as formas intermitentes e uma forma muito conhecida hoje, a uberização, e é o trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais. Isso começa praticamente com o Uber, né, com o trabalho que a gente conhece, mas é um fenômeno que já vem para todas as categorias. Se a gente pensar hoje o trabalho nosso no ensino superior, a educação como um todo, nós estamos em casa trabalhando com mediação tecnológica, como é aqui agora o nosso encontro. Qual o problema disso? Que ganha a grande empresa só faz a mediação, diz que reúne consumidor com trabalhador, mas fica com absolutamente a maioria do ganho, tem uma lucratividade exacerbada e o trabalhador, por sua vez, não tem qualquer garantias. Eu acho que todo mundo aqui sabe do que aconteceu em Salvador com os motoristas de Uber que foram assassinados. Ali ficou evidente como os trabalhadores estão desamparados. Então, isso é o que se chama da flexibilização das relações de trabalho, flexibilização do mercado de trabalho, traz grandes desafios para os sindicatos, sobretudo os sindicatos do setor público. Nessa crise, ainda é um sindicato que tem um pouco mais de condições de organizar a luta e muito mais responsabilidade nesse sentido. Então, esse trabalhador sem direito algum, esse motorista de Uber, além de ficar com o custo do trabalho, né, a manutenção do carro, se ele sofre um acidente, a empresa não se responsabiliza, como não se responsabilizou com as famílias daqueles que foram assassinados em Salvador naquela tragédia. Né? Então, são várias modalidades de ocupação do mercado de trabalho e de aumento da precarização dos trabalhadores. Quando a pandemia chega, ela chega encontrando essa situação do mercado de trabalho e chega também concomitante a políticas que é de retirada de
direitos dos trabalhadores, do funcionalismo público e de desmonte dos serviços públicos, que são serviços para servir a população, oferecer à população serviços fundamentais ao seu bem-estar, à sua vida. Então, isso é uma combinação catastrófica para os trabalhadores. E assim são as políticas que estão sendo implementadas, como a PEC 186, que o governo retira o auxílio emergencial, suspende, e para garantir, só se retirasse os 40 bilhões que impôs que fosse aprovada essa PEC, que estabelece um gatilho quando Estado e município chega num determinado patamar de gastos. Então, o Estado e o município não poderão fazer concursos, promoções, aumento de salário, investir nas políticas sociais de um modo geral. Então, qual é o grande problema disso? É que grande parte do dinheiro, se não me falha a memória, eu não sou boa em números, mas cerca de 200 bilhões, eles vão para chamar pagamento da dívida pública. O que é a dívida pública? A dívida pública é com poucos bancos, geralmente internacionais, que ficam com a grande parte do dinheiro. Aí eu pergunto, não tem recurso para pagar o auxílio emergencial de R$600? Recurso para pagar mais que isso. Se não passasse esse dinheiro para os bancos. Então, os bancos, o setor financeiro continua ganhando e muito. E chegando já no final do meu tempo, né, Nilza? Vacinação. Ainda não, pode falar. Então, chega a pandemia e aí a mídia, os governantes, eles colocam uma grande questão para a sociedade brasileira, né? A economia ou a vida? Fica claro que a escolha é pela economia. É uma sentença falsa, né? Se escolher entre a pandemia e a vida. Mas assim tem sido posto, e daí a dificuldade que tem governos pressionados, inclusive por parte da população, que absorve essa ideologia, pressiona os governos para que não faça as medidas de restrição. E aí diz, porque o povo vai morrer de fome se fechar a economia. Não, o Estado está aí, nós estamos em guerra. Caindo ao nosso lado, as pessoas estão caindo, morrendo. Então, este é um momento que o Estado teria que estabelecer medidas lockdown, as pessoas em casa, trabalhando, sim, com a mediação tecnológica o máximo possível, não é o melhor dos mundos, mas agora é necessário, e recebendo para sobreviver. Esse é o papel do Estado. O Estado não está fazendo, porque logo no início da pandemia, uma assessora do ministro da Justiça fez o cálculo de qual economia que a Previdência ia fazer com as mortes. Isso aconteceu há um ano atrás, né? Então, esse é um país que tem um SUS, uma experiência fantástica, premiada, que tem 40 mil postos de saúde que podia facilmente vacinar a população em pouco tempo. O Brasil já chegou a vacinar 10 milhões de pessoas em apenas um dia. H1N1 vacinou 80 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Mas o presidente da República se recusou a comprar vacina quando foi oferecido pela Pfizer. Criou o problema para que os governadores e prefeitos adquirissem vacina, está criando, agora entrou na justiça contra, por exemplo, o governo da Bahia, que estabeleceu lockdown. Então, isso nos dá clareza de que há ações deliberadas para matar a população, porque se nós estamos nessa situação, há uns 4 dias atrás, o governador declarou que só havia remédio para 10 dias. Então, oxigênio, faltando só em Manaus, mas não, no país inteiro. Então, se nessa situação, declara que vamos fazer lockdown, vários prefeitos ligados ao presidente da República não aceitam fazer o lockdown, atrapalham o lockdown,
Estou em Valença, aqui não tem lockdown nenhum, porque a prefeitura não aceita. E o presidente da República entra na justiça para impedir que o governador da Bahia estabeleça o lockdown. Ora, o que é isso, senão ação deliberada para matar a população? Então, para concluir aqui no meu horário chegando ao final, a gente precisa unir os laços de solidariedade, o sentido de pertencimento de classe, julgar as ações com os movimentos sociais, com as entidades sindicais, fazer uma unidade na luta. Só nós agora podemos salvar a nossa vida. E só existe um caminho para salvar a nossa vida nesse momento, que é o impeachment do presidente, que já foi, inclusive, denunciado por genocídio em tribunais internacionais. Então, eu aqui aproveito o dia de luta para clamar, todos e todas, não podemos vacilar. Se nós queremos nos manter vivos e vivas, se nós queremos nossas famílias vivos e vivas, nós precisamos nos dar a mão, tirar um governo que está em ações e está matando a população brasileira, porque não tem um plano de imunização, não está acompanhando, não tem os registros e o acompanhamento dos chamados, das reações adversas da vacinação, para que possa aperfeiçoar esse processo. Então, o Brasil, eu vou repetir, vacinou 10 milhões de pessoas em um dia. Não vacina agora, porque não quer. A Sputnik, produzida, o insumo da Sputnik é todo nacional, e até agora não se pôde usar um dos tipos de vacina. Então, essa é a minha mensagem aqui, o meu apelo, para que salvemos nossas vidas, para que todos que estão nos assistindo, e nós três que estamos nessa live, possamos nos encontrar aqui para frente, porque como está, a gente não tem garantia da vida de nenhum de nós, e isso não pode continuar. Muito obrigada. Obrigada, Nilza. Seu áudio está desativado. Obrigada, professora Ronalda. Importantes reflexões. E já tenho aqui um questionamento para que a gente possa fazer, né, o debate após a fala do professor Gerson, né? Como é que a gente vai se organizar, né, a classe trabalhadora do campo e da cidade para fazer esse enfrentamento neste momento de pandemia? Quais são as ações que nós devemos estar fazendo? Então, quero aqui passar agora a palavra para o nosso querido professor Gerson, ao mesmo tempo que eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui, os nossos estudantes, né? Estou vendo aqui o pessoal da educação do campo, de políticas educacionais, também outras instituições, colegas de outros campos, né? Já vi o pessoal da UFOB, de outros campos, de Ceabra, de Irecê. Então, muito obrigada pela participação e quero agora passar a palavra para o nosso querido professor Gerson Argô. Boa noite a todas, a todos. Vejam bem, eu vou tentar começar pelo final da fala da professora Ronalda, que me antecedeu. A questão do encaminhamento do impeachment do presidente não é um capricho nosso, não é simplesmente uma vontade. Acaba se tornando uma necessidade, e o anterior presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, alegava que não era o momento de tramitar esse processo, porque todas as forças estariam direcionadas para o combate à pandemia. No entanto, a compreensão que a gente tem hoje, e que inclusive tivemos anteriormente, é que o combate à pandemia, para combater, faz parte o afastamento do presidente, porque ele não é impeachmentado de cara, né? Anteriormente tem o afastamento dele, obviamente o vice iria assumir temporariamente, e por pior que seja, e ele é também, né, da ideia, da mesma ideologia, mas, obviamente, ia estar sob uma fiscalização mais intensa. Outra solução era realmente afastar ambos para que houvesse uma espécie mesmo de intervenção de uma outra comissão. Isso
é muito complicado. Então, o Senado, a Câmara, agora também, alega a mesma motivação para não aceitar os pedidos de afastamento, de processo, de inquérito contra as atitudes do presidente. Não é contra a pessoa do presidente. Não se trata de nada pessoal. Trata-se das atitudes que foram aí enumeradas e que a imprensa tem exaustivamente mostrado. Vários órgãos de imprensa que não dá para dizer que são órgãos de imprensa tendenciosos contra o governo, porque são diversos. Aqueles que não denunciam as atitudes, estes sim estão coniventes com a forma como o governo tem dado gestão a um processo que nunca vivenciamos, muitíssimo complicado. Então, a gente tem, desde toda além da negação, ele tem ele prende o dinheiro, os recursos que deveriam ir para os estados. Você vê que foram desativadas as unidades dos hospitais de emergência que estavam nos estados, desativados cedo demais. O governador de Goiás, que inclusive ideologicamente é mais próximo dele, o Ronaldo Caiado, ele, como médico, pediu ao presidente que esperasse um pouco mais, que aguardasse um pouco mais para desinstalar essas unidades, mas isso não aconteceu porque há muito tempo o Poder Executivo, o presidente, vem dizendo que está no fim, a pandemia está no fim, como se ela fosse acabar por si própria. E nega todas as medidas, como foi dito, e isso tem sido visto durante toda a cobertura que tem sido feito, essa questão da forma como ele tem gerido. E aí, o que acontece? Quando os governadores fazem os consórcios e tentam, é óbvio que, por exemplo, as medidas de isolamento, as medidas sanitárias, de volta ou não às aulas, elas devem ser locais. Lógico, essas medidas, sim. O governador, o prefeito é que sabe mais como está a cidade em termos de contaminação, de transmissão. Eu, particularmente, acho muito perigoso esse dado estatístico de que podemos ir para a rua porque os leitos hospitalares ainda estão em 50% de ocupação. Eu acho que aí a gente está dizendo assim, pode adoecer que tem hospitais, mas tem médicos, tem suprimentos, e assim, quem for para o hospital, necessariamente tendo oxigênio, médico e sumo, vai resistir? Ou a ideia é que não vamos adoecer? Porque aí é outro tipo de prevenção, e não essa coisa de simplesmente tratar depois que a doença vier. E aí, para ter esse afastamento verdadeiro, para ter esse lockdown, para ter, ou pelo menos, um distanciamento social, ou uma menor atividade econômica, é óbvio que é necessário que pequenos empresários e principalmente trabalhadores recebam um auxílio emergencial que seja digno, porque todo mundo sabe que ele propôs 200, o Congresso colocou 600, e agora são 4 prestações de 250, ainda é muito pouco para que as pessoas realmente não saiam. Então, o que acontece? O ônibus lotado, porque eu preciso trabalhar, e como diminuiu a circulação de pessoas na rua, os empresários de transporte diminuíram também os ônibus. Olha só, eles não querem perder o lucro. Então, ao invés de manter uma quantidade de ônibus que pudesse proporcionar uma lotação menor, que o ônibus fosse menos lotado, não, diminuiu a circulação. Eu não vou colocar 20 ônibus, vou colocar 15, vou colocar 10, porque eu gasto menos, já que tem menos gente na rua, não vou circular com o ônibus vazio. Então, a elite brasileira, historicamente, é uma das mais mesquinhas do universo, do planeta. A nossa elite, ela é tão mesquinha que, quando houve a abolição da escravatura, ela prefere trazer o imigrante europeu do que assalariar o ex-escravo. A nossa elite é tão mesquinha que
quando as pessoas têm dificuldade de comprar o feijão, o arroz, o macarrão, a dúzia de ovos e o óleo, o filho do presidente, mesmo que fosse de forma legal, seria imoral e antiético, seria uma ostentação desnecessária, enquanto as pessoas não conseguem o mínimo do mínimo para sobreviver, o bujão do gás. Eu compro uma mansão de 6 milhões e depois vou ao shopping para mobiliar essa mansão e divulgo nas minhas redes sociais. É como se eu dissesse: você não consegue comprar o seu feijão e o seu botijão de gás, mas eu sou filho do presidente. E isso está se tornando um personalismo familiar. Não é só quando ele tentou emplacar o filho como embaixador, ou como quando cria o gabinete do ódio dentro de Brasília com o filho. Isso se materializa muito quando a gente percebe que no momento em que algum filho dele, ou mesmo o Queiroz, estava em apuros na justiça, quando, nesse momento de apuros da justiça, ele amenizou o discurso, vejam vocês, ele meio que ficou menos radical. No momento em que o tribunal suspende as investigações ao filho, ele retorna à sua origem, ao seu discurso inflamado, radical, totalmente incoerente e totalmente pautado na estrutura social brasileira machista, patriarcal, que vai dizer o seguinte: cabra macho não precisa de máscara e talvez nem precise nem de vacina. E sobre a cloroquina, nós sabemos também que, como foi dito pela professora Ronalda, é um projeto do seguinte: você não distancia, não usa máscara, porque a própria estrutura do presidente, seus ministros e tal, estimulam a aglomeração e o não uso de máscara. E aí você adoece, você pode usar um remédio que não tem comprovação científica, mas tem dado certo. Olha que tática boa. Se der certo, mérito dele. Se morrer, não teve jeito. Se você não tomar e morrer, se tomasse, talvez tivesse salvo. E a gente sabe que a grande empresa, porque o Exército fabrica ali um pouquinho de cloroquina, mas a grande empresa fabricante desse medicamento, a empresa farmacêutica, é uma das grandes financiadoras da campanha do presidente. E que agora está vendendo um remédio que não tinha uma saída tão grande por ser dedicado à malária, ser indicado para a malária, e agora as pessoas que, vamos dizer assim, nós somos um país onde a educação não é algo que chegou maciçamente nas pessoas. Então, acabam aderindo a um tratamento alternativo, seja ele mel com sal ou com alho, porque ele circula nas redes sociais. Outro dia, um rapaz que mora aqui no meu bairro me dizendo que a vacina dava trombose cerebral e que estava rolando um vídeo que não era para tomar vacina porque dava trombose cerebral. Aí eu me pergunto, de onde saem essas notícias e que intenção elas têm? É dizer, não, realmente não precisa ficar apressando comprar vacina. Essa vacina aí é complicada, ela pode dar doenças. E quando se teve 1 ou 2 casos de trombose, que não pode não estar associado, porque são pessoas já de idade avançada. Eu só fiz uma pergunta para ele. Eu disse, olha só, né? A vacina da trombose cerebral e está cheio de médicos na fila para tomar essa vacina. Será que esses médicos sabem menos do que nós? E outra, gente, há um desconhecimento do senso comum tão grande da comunidade científica. Quando o ministro da Educação, lá atrás, disse que a gente era vagabundo, que professores universitários não trabalhavam, e que a gente fez aquela exposição dos nossos trabalhos, e choveu muito lá na praça. Mas veja, há um desconhecimento tão grande que a maioria da população pensa que um cientista, um pesquisador, vai jogar seu nome no lixo. Pensa que o trabalho na academia é feito assim, a migué. Qualquer um faz, não tem comprovação, você não tem o nome a zelar, a instituição não tem o nome a zelar, você não tem que dar conta do dinheiro que foi investido, você não tem que prestar contas, você não tem que apresentar todos os resultados parciais para uma outra comunidade científica para ser analisado. Então, há um desconhecimento total da população e isso joga a favor do governo, porque a questão da vacina não é também algo que, digamos assim, seja
uma briga pessoal ou ideológica, como ele diz, a vacina da China não tem que comprar de onde quer que seja. Aí tem a questão seguinte: nós, professores, acabamos levantando uma bandeira, eu fiz essa reflexão já com a companheira Nilza e tal, que a bandeira é: se não houver vacina, não voltaremos para a sala de aula. Mas suponhamos que os professores, os docentes, nós que somos de idade mais avançada que vocês, estudantes, na maioria das vezes, entremos na lista da vacina, entremos aí numa das levas que vai tomar a vacina. Aí a gente vai voltar para a sala, tá bom, presencial. E vocês? E os jovens de 20, de 25, de 30, que vão tomar essa vacina quando, se nós não conseguimos vacinar os de 70 hoje? Quando eles vão tomar? E a gente vai voltar protegido e colocar 20, 30 de vocês dentro da sala desprotegido? Mas se nós usarmos esse argumento e dissermos, olha, ainda é perigoso voltar porque os estudantes não estão imunizados, aí vão dizer, preguiçoso. Antes ele dizia que era por causa da vacina. Agora a gente providenciou a vacina e ele diz que é por causa do estudante. Veja que a armadilha estão montando para que nós, né, sejamos, nós funcionários públicos, professores de universidades públicas, sejamos taxados de que não estamos querendo voltar, de que não estamos imbuídos de superar esse problema que estamos passando, essa crise. Outra coisa, eu não sei como é que está meu tempo, mas a Nilza vai aparecer para dizer depois. Outra coisa, quando a Universidade da Bahia, a UNEB, cogitou a volta remota, como estamos fazendo agora, houve a depender da própria direção, da administração da universidade, voltaria-se muito rápido, quase que a toque de caixa, quase que numa volta, enfim, para competir com a universidade particular. Mas as entidades, nós da DUNEB, a instituição, a DUNEB, né, o sindicato, e também as entidades de estudantes, os DCEs, os DEAs, juntamente com a entidade dos funcionários, dos técnicos do Sinteste, puxaram a seguinte discussão: não dá para voltar dessa forma, temos que ver lá na ponta quais alunos têm problemas de acesso, quais alunos têm problemas técnicos ou problemas enfim, diversos, para poder, problemas de logística em geral, para poder ter uma volta presencial que possa ter o mínimo de inclusão e de qualidade. Então, essa discussão foi importante nesse momento. Porém, hoje nós vivemos, claro, um momento que nós temos que nos reinventar de precarização, mas quem consegue dar aula em home office hoje é visto como um privilegiado. Mas não é totalmente verdade, não é verdade. Nós estamos nas nossas casas, nos virando, nos fazendo diferentes para poder dar conta de ter alguma qualidade no conteúdo que passamos para vocês. E quanto a vocês, estudantes principalmente, é o momento de exercer aquele pilar de um dos 4 que a Unesco coloca lá para o século XX, que é o aprender a aprender. Aprender a conhecer sozinho. É o momento de ser autodidata. Mas há uma preocupação também, porque vocês já estão assistindo a aula online. As pesquisas geralmente vão acontecer também online, porque livros físicos e xerox está complicado. Então, o tempo de exposição ao computador, que vai somar, assim como nós, as aulas, preparação de aulas, no caso de vocês, preparação de trabalhos, o tempo é absurdo, e estão querendo transpor o momento, a estrutura presencial para uma estrutura remota, estudantes pegando 4, 5 disciplinas, professores pegando 3 disciplinas, complicadíssimo, porque tudo isso é outro momento, outra logística, não é possível que seja dessa forma. No entanto, há, logicamente, a preocupação com o tempo de formação de vocês, que, em geral, já é bastante. Então, só para finalizar, eu queria colocar, né, que um dos grandes problemas do Brasil, e por isso o Fora Bolsonaro e sua equipe de desgoverno, é o seguinte, gente: a gente está com a diplomacia dilacerada, nós não temos diplomacia nesse país, nós não conseguimos negociar com país nenhum. Os Estados Unidos,
que não dava nem a mínima para a gente, o Trump, mas agora o Trump caiu, e nós ficamos completamente isolados, né? Nós até Israel, que o presidente tinha lá, estava lá tentando puxar o saco, não está dando ousadia para a gente em termos de nos ajudar na quantidade de vacinas. Então, está mobilizando aí a oposição, os governos, consórcio de governos e o próprio Senado, tentando, de forma emergencial, trazer essas vacinas, para que, pelo menos, uma parte da economia se recupere. É importante que a economia se recupere, mas não podemos, como aí, só para finalizar mesmo aqui em Barreiras, não podemos simplesmente, de qualquer jeito, voltarmos, porque não se trata disso. E aí eu queria, para fechar, mesmo dizer o seguinte: não é o patrão que vai voltar, não é a elite, não é o dono da loja que vai lá para dentro a maioria das vezes, pouquíssimos vão. Eles vão mandar os seus funcionários nos ônibus lotados, como sempre, né, para poder trabalhar. E aí eu acho que há também muita hipocrisia na imprensa. A gente poderia ressaltar aqui a própria Rede Globo, que tem feito trabalho de divulgação do lockdown, de vacina, de distanciamento, mas faz um auê danado pelo futebol, que o futebol voltou e ela gosta muito porque tem patrocínio, tem muito dinheiro que vem através do futebol, e diz que o futebol não vai dar nada porque os meninos, porque os jogadores fazem exames. Mas, ora, vejam bem, o futebol aglomera porque as pessoas, os grandes torcedores, geralmente querem comemorar em grupos. Então, também tem essa parcela da população. É importante que nós, que estamos na universidade, que temos algum tipo de influência na formação de opinião, continuemos defendendo o isolamento, o cuidado e, principalmente, a vacina rápida. E, sim, questionando, colocando esse governo no seu devido lugar, que é de despreparado para enfrentar, para ser um presidente até numa condição normal. Imagine numa situação como essa. Me desculpem se alonguei demais, estamos aqui, tá bom? Obrigado pela audição. Muito bom, viu? Tanto o Gerson quanto o Ronalda, bem aqui elogiados aqui no nosso chat, as pessoas colocando a importância, né, que tem esse momento. Eu fui anotando alguns pontos, Gerson, a partir também, Gerson e Ronalda, a partir das questões que vocês abordaram, e aí eu comecei a falar naquele primeiro momento, né, como é que a classe trabalhadora, que precisa, né, se organizar cada vez mais, a gente sabe também, nós três aqui estamos na militância sindical, e a gente sabe o quanto que essa militância sindical, ela tem passado por momentos muito críticos, de uma certa maneira, né? Desde o avanço das políticas neoliberais, hoje a gente chama de políticas ultra-neoliberais, né? Nós vemos também um esfalecimento do movimento de uma certa maneira, né? Porque nós temos um índice de desemprego muito grande, a população tem que garantir a sua sobrevivência, nós temos todo o processo, né, de leis que foram destruindo a classe trabalhadora, né? A questão do fim da questão da aposentadoria, a reforma trabalhista, a PEC que congelou por 20 anos, né, os investimentos na saúde, na educação, nos investimentos sociais. Então, a gente fica pensando... Então, o primeiro questionamento, assim, para que vocês possam nos ajudar a refletir, é como agir, nós, enquanto classe trabalhadora, como nós podemos agir frente a esse processo de pandemia. Outro questionamento, vindo aqui também do chat, é que o lockdown, como é que ele vai funcionar, né? Que a gente sabe que é uma medida colocada, inclusive o próprio Nicoleles coloca isso essa semana, ele fez uma fala isso ontem, né? Como uma das medidas essenciais para que a gente possa frear esse aumento que a gente está tendo de contaminação, e isso já mostrou que os outros países que fizeram, até alguns estados e algumas cidades aqui no Brasil que estão fazendo, isso mostra uma situação de diminuição. Então, a pergunta é, né, como
como é que ele iria funcionar nessa situação crítica que nós estamos passando, né? Outra reflexão, que acho que foi até a professora Marilde que traz, né, que a grande dificuldade hoje da classe trabalhadora entre ficar em casa, né, e, por outro lado, né, ficar desempregado, porque a ausência de políticas, né, de atendimento a essa população faz com que a população viva, né, nesse dilema. Você trouxe, a professora Ronalda também trouxe, a gente tem acompanhado isso pelos meios de comunicação, né, que o empresário, o grande empresário, a preocupação dele é querer manter o mesmo nível de lucro numa situação pandêmica como nós estamos vivendo. Semana retrasada, eu conversando com uma médica, ela estava dizendo, olha, uma caixa de luvas cirúrgicas que nós comprávamos por um valor, hoje, em plena pandemia, essa mesma caixa custa 10 vezes mais. Aí a gente fica pensando a lógica, né, desses empresários todos, que num processo desse, e que este é um material que é extremamente utilizado, você fazer um aumento de preço dessa forma. Sem falar, nós que também somos donos de casa, que vamos, e donos de casa também, né, que vamos ao supermercado e a gente está vendo, né, esse destempero, né, de uma certa maneira assim, que está acontecendo com os preços dos produtos, né? Outro ponto também, foi a professora Natália que traz essa discussão para vocês dois, né? Quais as principais mazelas políticas e sociais que nos levarão da agora para frente? Porque ano passado, exatamente em março do ano passado, o que é que nós dizíamos? Quando chegar junho, até o final do ano, isso vai passar. E um ano se passou e nós chegamos no pior momento, né? Quando, acho que eu conversava isso hoje com Ronalda, quando a Itália chegou, no meio do ano passado, 600, 700 mortos, nós assustamos, né? Meu Deus, como é que pode? Hoje, o Brasil, nós estamos chegando a 3 mil. E o que você traz, Jéssica, hoje o Brasil é um país que ninguém quer aceitar brasileiro em canto nenhum, né? Porque nós estamos sendo perigo para o mundo todo. Então, eu gostaria que vocês pudessem dialogar um pouco sobre essas questões, enquanto eu vou vendo aqui as outras perguntas que estão vindo. Podemos conversar por Ronalda, porque você estava falando agora, né? Aí, Ronalda, começa, por favor. Começar pelo lockdown, né? O lockdown é uma medida que científica... Nilza, desculpa. É interessante, né? Eu fico eco para mim ouvindo minha voz. Então, é uma medida comprovada cientificamente que funciona. Funciona, não é difícil. Como é que se transmite o vírus, né? Transmite de uma pessoa para outra, e transmite pela saliva, né? A gente conversa perto de outra pessoa, a gente não percebe, mas está saindo gotículas de saliva, e né, essas gotículas levam o vírus, daí por o uso da máscara, né? Então, lockdown é uma forma de fazer com que as pessoas tenham o mínimo contato. Essa é uma medida que é comprovada cientificamente. Mas aí, o que os empresários dizem, né? Contrários porque quer que as pessoas trabalhem. Olha, me lembro da primeira pessoa que morreu de Covid, uma empregada doméstica do Rio de Janeiro. A patroa tinha chegado da Itália, ela pegou Covid e ela não teve nenhuma assistência, claro, lá na casa dela doente. A patroa teve uma gripezinha, né? Depende do organismo. Minha irmã enfermeira, ela diz assim, Covid é personalizado. Cada pessoa é o seu, porque os sintomas de uma pessoa dificilmente é igual ao de outra pessoa, e há sequelas. Então, é interessante, eu estava vendo a entrevista com a neta dessa senhora, e a patroa teve a gripezinha, melhorou, ligou dizendo, cadê fulana? Diga ela que se ela não vier, ela não precisa vir mais, que está despedida.
E a neta respondeu, minha avó morreu. Para mostrar a mentalidade, eu ouvi algo que nós temos das piores elites do mundo, canha perversa. Então, essa é a mentalidade. Não é à toa que nós temos o presidente que temos. E, infelizmente, reflete o pensamento de uma parcela da população brasileira, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a forma como é transmitido o vírus, o lockdown funciona sim, sem dúvida, né? A única forma, o contato é de pessoa a pessoa, evita-se o contato entre as pessoas. Não tem outro caminho, né? Quer dizer, tem outro caminho, né? A vacina. Apesar de que, chamando a atenção, o fato de vacinar não significa que a gente pode negligenciar em relação ao uso de máscara, higienização e o distanciamento, porque só com a população toda imunizada e isso que cria uma certa proteção natural, né, que chama imunização de rebanho. Mas enquanto não tiver, e nessa forma lenta que está indo, novas cepas vão aparecendo e vai colocando em risco, inclusive quem já foi vacinado. Isso também. A vacina para nós pode não ter grandes, não ser tão, não é a vacina em si, a vacinação pode não ter o efeito tão eficiente como em outros países, é tão lenta. Então, primeiro, lentamente, então, vacinando lentamente, então o número de pessoas sem vacinar é grande e ameaça, inclusive, já vacinou, pode ainda pegar, apesar de tender a ter efeitos mais leves, mas a outra coisa é, nós não temos garantidos a segunda dose da vacina. Se tomar uma dose, a primeira, e não tomar a segunda dose, também vai ficar vulnerável. Então, veja que situação nós temos, né? Então, as principais mazelas políticas é o desmonte do serviço público. O que garante a vida, o bem-estar da população é o serviço público. A saúde, então o SUS, né? A educação e demais serviços públicos. Então, essa é a principal mazela. Quando a gente fala tanto do Estado neoliberal, de redução do Estado, a gente não está só legislando em causa própria por servidor público. O nome diz servidor público, aquele que serve ao público. Serviço público é o serviço para atender ao público. Então, desmontar não significa desempregar servidores. Essa não é a parte mais grave da questão. Tirar da população serviços que são essenciais. Essa é a mazela grande. A gente tem muitas outras mazelas, né? Porque também a vulnerabilidade, a precarização dos trabalhadores, né? Você tem o exemplo aqui da Uber, né? De quando se assassinou em Salvador vários e as famílias ficaram desamparadas quando sofre um acidente, fica desamparada. Essa é uma outra mazela, a precarização do mercado de trabalho, a ausência de direitos. Agora, pense, vamos pensar concretamente, o motorista do Uber sofreu um acidente, ele não tem assistência alguma, ele só tem um SUS para lhe atender. E se destrói o SUS, ele não vai ter atendimento, vai morrer à míngua. E se seus filhos não têm educação, o destino deles está traçado para ter problema semelhante ao do pai. Só para a gente ser bem pragmática aqui. Né? Então, essas são as mazelas. Aí falou em como a gente se organizar. Nós temos que criar formas, porque, então, por exemplo, agora, né, vale mais para mim fazer fazer carreatas do que passeatas, né? Porque passeata aglomera. Então, carreatas, esses eventos, atuar junto aos parlamentares, né, encher os e-mails de parlamentares, participar por exemplo, audiências do Senado, da Assembleia Legislativa, a gente tem um espaço ali no chat para falar. Então, preciso a gente fazer essas ações que já conhecemos e criar novas ações. Dia 28 mesmo, a gente está pensando nessa grande ação, casando com a campanha da fraternidade. É Dia Nacional de Solidariedade. Não é assistencialismo, é uma assistência no momento tão grave, mas para chamar a atenção, para pressionar o poder público. Tá?
Marilde estava perguntando aqui sobre suporte psicológico, né? Marilde, a gente está discutindo na DUNEB, a professores, por incrível que pareça, eu acabei de receber aqui no Zap uma proposta que a gente tinha conversado com uma psicóloga aqui. Então, nós estamos estudando formas de dar atendimento, e no Departamento de Educação de Salvador, e alguns do interior, que eu não me lembro agora, que tem também atendimento para estudantes. Me parece que não tem atendimento para professores, que é o que a gente está tentando providenciar, mas nós estamos preocupados e discutindo essa questão, viu, Marilde? Com certeza. Vamos ver se a gente consegue. Professor Gerson, você poderia também responder? Depois tem mais um bloco aqui de perguntas. Tá certo. Eu vou tentar trazer uma reflexão e não ser repetitivo com a fala muito boa da professora Ronalda. Uma das mazelas que eu acho que vai ser quase que inevitável, que já está acontecendo, mas infelizmente pode piorar, é a imagem mesmo do Brasil, mas não só a imagem. O Brasil, enquanto esse país enorme, com divisa de 14, 15 países da América Latina, e com esse Oceano Atlântico enorme, e com esse trânsito, país não grato, país que eu não quero ir, não quero que venham para cá, o nosso turismo, que já sofreu um baque enorme na virada de 19 e 20, vai continuar amargando prejuízos. Por quê? Porque não conseguimos cuidar a tempo, não conseguimos fazer o que era necessário. A Ronalda colocou que existem países, você pega a Nova Zelândia, tem uma morte, a Nova Zelândia entra em lockdown. Por quê? Porque há formas de combater, com o apoio também da população. A gente tem que considerar também que a população brasileira, claro, influenciada também pelas falas do presidente, dos seus ministros e algumas outras personalidades, ela entra num processo de negacionismo, que bota a máscara no queixo, que deixa o nariz de fora, que fala alto, que aglomera em boteco, em jogo de futebol, tudo isso acontece. Nós teremos, acho que, outra mazela, eu acho que não tivemos ainda, porque essas pessoas são como nós, professores. A gente não trabalha por amor, mas com amor. A gente trabalha por dinheiro e por dignidade de salário, mas o nosso trabalho a gente não arrega enquanto tiver condição de fazer isso. E os profissionais de saúde, eu acho que estão nesse limite da exaustão e daquela substituição que está ficando praticamente inviável. A gente tem visto vários estados requisitar profissionais de saúde. Só que outro dia eu vi um estado requisitando profissionais de saúde na condição de voluntários, o que é um absurdo. Quando você tem um estado, como bem disse a Ronalda, que nos cobra imposto em todo o grão de arroz e de feijão que eu compro, porque outro grande erro foi não tirar imediatamente os impostos do arroz, do feijão e de outros produtos básicos, quando foi tirado dos armamentos e das munições. Mas eu não tirei dos produtos de limpeza básicos que eu preciso para me prevenir, e dos alimentos básicos eu não tiro os impostos desses produtos. Isso é de uma perversidade terrível, que os insumos básicos... E aí, e agora, nossos hospitais, além da exaustão dos profissionais de saúde, faltando insumos, né, gente? Além do oxigênio, faltando aí medicamentos. Então, é algo muito complicado. Outra coisa que eu acho que nós professores e estudantes que estamos aqui presentes, precisamos encarar com toda seriedade e com muita criatividade, e principalmente com muita responsabilidade, é a qualidade da educação que está acontecendo agora. Vocês não vão poder fugir, queridos estudantes, do autodidatismo. Vão ter que aprender de outras formas, porque nós não estaremos nessa convivência, mas estaremos, obviamente, sempre disponíveis nas redes para poder, digamos assim, subsidiar esse aprendizado de vocês, contribuindo no que for possível. Lembrando que o governo vetou quando o Congresso aprovou que estudantes de escolas públicas deveriam ter internet grátis. É tão básico. Da onde vai sair o dinheiro? Já disse a professora Ronalda, quer dizer, a elite ela é tão mesquinha, ela é tão egoísta,
que ela não abre mão dos seus lucros enormes, dos seus grandes investimentos, para que um estudante tenha apenas uma internet para ele se conectar com as aulas, né? A gente tem visto estudantes em cima de árvores estudando. E eu queria trazer uma questão que roda muito no Instagram e tal, que são algumas personalidades que querem fazer pequenas aglomerações e festas. Eu destacaria aqui um jogador baiano, que eu sempre tive muitas restrições ao pensamento dele. Olha só a que ponto chega o Vampeta. Olha a que ponto chega a reflexão de alguém que não tem necessidade de sair de casa para trabalhar. Ele queria fazer uma pelada com os amigos e, quando foi proibido, ele disse: aglomerar no ônibus pode. Não é que pode, meu querido, não é que pode, é obrigado. Ninguém aglomera no ônibus por querer. Na pelada, você aglomera por querer. Você vai se você quiser. Ninguém é obrigado a ir numa pelada, ninguém é obrigado a ir numa festa. Num ônibus, você entra porque você é obrigado. Ninguém entra ali por lazer ou por vontade própria. É coisa da obrigação, do trabalho, da sobrevivência. Então, eu penso que há muitas questões que nós vamos ter que enfrentar. E a Marilde colocou e Ronalda trouxe novamente. Nós, algumas pessoas vão precisar, muitos de nós, de algum suporte psicológico, que já passou de um ano, então é meio que esquisito tudo isso, alguns estudantes que se sentem desmotivados para continuar, então é necessário mesmo. E quanto a propostas, eu tinha anotado aqui, a gente tem que ser criativo nesse momento. E as redes banalizaram muito as redes sociais. Você bota um card, bota uma coisa, o outro bota mais 200 e vai passando. Parece que chegou uma época que ninguém mais dá atenção para o que foi postado, porque tanta gente posta tanta coisa que meio que banalizou. Então, acho que ainda está um pouco travado esse movimento. Por exemplo, uma das redes que eu achava que dava para ter um debate, que era o Facebook, mas o Facebook, no momento daquela polarização, onde foi condenado todo o discurso que defendia a diversidade de ideias, que defendia as minorias e todas as pessoas inclusas, ali a gente apanhou muito, vamos dizer assim, a gente que defendia alguma coisa que não fosse esse novo estado de coisas, apanhou muito publicamente, aluno meu publicamente me dizendo que eu estava defendendo gay, defendendo lésbica, e dizendo que a revolução militar foi golpe. Quer dizer, a gente é muito atingido exposto. Então, só para terminar, nós temos que fazer mais faixas, como a que tem lá na UNEB, denunciando mesmo a falta de vacina, denunciando o sarcasmo, porque, gente, nem em 1918, quando teve a gripe espanhola, houve nenhum presidente, nenhum governador que teve sarcasmo. O cara, outro dia, imitou uma pessoa com Covid, ele fez, e aí não vai para o hospital, fica, aí está com falta de ar e vai, quer dizer, imitando uma pessoa com Covid. A que ponto chegamos, né? E aí eu digo, outdoors, nós precisamos fazer outdoor mesmo, questionando a ação, a inação, né? A inépcia do governo, e principalmente as ações contrárias, né? Essas que foram enumeradas por você. Acho que carro de som no interior, dizendo que a vacina é importante, sim, que esse negócio de que a vacina está adoecendo pessoa, matando pessoa, é mentira, é fake news. Tem que ter carro de som, porque nos celulares aí das famílias roda essa história. Outro dia aí, um colega meu, votaram lá por não vacinar a mãe. A mãe, com 79 anos, a família 8, votaram 5-3. Não vacina a mãe. 5-3. Pronto. Eles decidiram o destino da mãe, inclusive. Então, eu acho que tem que ter isso. E essa iniciativa, Ronaldo, que vai ser agora pontual, que deve continuar. Inclusive, nós fizemos uma vez uma distribuição de cesta básica entre os estudantes. Foi um momento, como você disse, não é especialismo, mas é o seguinte: tem que dar vara, ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas nesse momento que não tem vara, o rio secou, a linha quebrou, é preciso trazer pelo menos um pedaço do peixe para que essa pessoa sobreviva. E aí, quando sobreviver,
e tiver a dignidade, porque outra coisa, eu já passei fome na minha vida. Passar fome é você não ter o que comer e não ter perspectiva de ter. Isso acaba com a dignidade, isso faz com que a pessoa perca qualquer autoestima. A pessoa é capaz de qualquer coisa, inclusive de roubar. Então, assim, é necessário que haja também essas ações que, embora possam ser chamadas de assistencialista, quem vai se alimentar vai ter uma dignidade. Eu gostei outro dia de um post que um colega colocou, dizendo: a culpa não é sua. Pode pedir, pode recorrer a mim para pedir algo que você precise. Você não é culpado, porque a fome nos faz sentir muito culpados, impotentes, como se nós fôssemos tão, mas tão inúteis que não conseguíssemos sequer nos manter de forma alimentada. Desculpe de novo pelo alongamento. Obrigado. Sem problema, Gerson. Vejo assim, né, como reflexões fundantes. Essa ideia da construção, da empatia com o sofrimento do outro, o respeito que nós precisamos ter, né, com as pessoas que perderam os seus entes queridos, com as pessoas... Tem famílias que perderam 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas. E o que a gente também percebe, né, que muitos que negaram, infelizmente, que muitos que negaram esta questão toda do vírus também perderam suas vidas. Aí a gente fica pensando, será que os familiares mudaram o posicionamento? Será que os familiares perceberam que isso realmente não é uma gripezinha e que era necessário se ter atitudes em relação a tudo isso? Então, eu vejo que a gente tem que realmente pensar sobre esses pontos. A pergunta da professora Marilde, uma das perguntas, a professora Ronalda já tinha respondido aí no chat, inclusive a professora Marilde coloca, né, que, por exemplo, a Universidade do Porto e outras universidades do mundo todo estão fazendo essa discussão. Eu tenho mais 2 questionamentos aqui feitos para vocês dois, né? O questionamento feito pela professora Isa, que é diretora do Centro Juvenil, ela traz para a gente a seguinte questão: a universidade é um bom espaço de reflexão. Como é que vocês analisam tantos professores e estudantes defendendo este governo negacionista? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é de uma aluna nossa, acho que foi a Nanda que disse: qual é a solução mais viável para dar apoio a quem não tem nenhuma renda neste momento? São essas 2 últimas perguntas aqui. Então, a gente passa de novo para vocês, para que vocês possam responder, e a gente já está caminhando para a conclusão desse momento importante de reflexão que nós fizemos aqui. Professora Ronalda. Eu queria começar dando os parabéns a Gerson por defender gays e lésbicas. E eu queria, olha só, estava aqui olhando, recebi aqui uma tarefa para a gente amanhã, lá do NEB, participar de uma audiência pública. Audiência pública no Ministério Público, ali próximo à Estação da Lapa, no Tororó, tem 700 famílias sendo expulsas pela prefeitura para fazer as obras de um empreendimento comercial, parece que um outro shopping vão construir naquele lugar. 700 famílias para ficar sem ter onde morar, para fazer as obras de um shopping. Essa é a mentalidade dos nossos empresários e dos governantes, que são também empresários. Essa é uma coisa. Queria fazer aqui algumas reflexões. Eu quero dialogar aqui, primeiro, com o Isaí Marques. Quero dialogar com o Isaí, né, não sei se é bem essa pronúncia, e ele pergunta se governadores decretando lockdown, proibindo o pai de família sair de casa, vai pagar as contas deles. Eu queria que você refletisse comigo, Isaí, o pai de família que
tem que sair, claro, para trabalhar, tem que sustentar sua família, ele sai para trabalhar, ele pega o Covid e morre. E eu te pergunto, o governador vai pagar as contas dele quando ele morrer? Ele vivo poderá pagar suas contas. Agora, talvez colocar nossa energia, ao invés de questionar o lockdown, que é o correto, a gente poderia botar nossa energia em exigir o auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600. Então, esse engodo que foi feito, a PEC, a repassar os recursos dos impostos para o setor financeiro, pagando os juros da dívida interna, né, a dívida pública. Não estou falando nem da dívida externa, só interna, mas que os credores são bancos internacionais também. Então, ao invés, que fez isso, dizendo que tem um engodo de um auxílio para justificar passar recursos para o setor financeiro. Ao invés de colocar nossa energia em reclamar o que é certo, vamos combinar em colocar nessa energia, exigir o auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600, vamos dizer assim, que tem que dar o auxílio para o pai de família, ficar em casa e poder pagar suas contas até a sua velhice, criando seus filhos e conhecendo seus netos? Acho que é mais justo que nós utilizemos nossa energia para fazer isso, do que... Agora, eu quero trazer algumas reflexões aqui também. É o seguinte, a situação que a gente vive, a pandemia, ela entra num contexto de um recrudescimento do imperialismo americano na América Latina. Você tem um ataque à ciência e tecnologia para que o Brasil volte ao patamar de uma nação que fornece matéria-prima para as grandes nações e não produtos industrializados. Nós estamos vivendo uma situação já estávamos, né, reprimarização da economia. É um retrocesso no lugar do Brasil no ponto de vista internacional, do conjunto das nações. Então, ataca-se a ciência e a tecnologia, porque a gente tem que ser, nessa lógica, apenas reprodutor da ciência e tecnologia que é produzida lá fora. E não tenhamos autonomia. É o país que descobriu a fibra ótica, revolucionou a telefonia no mundo, entre outras coisas. Nós não somos pobres coitadinhos nesse sentido, não. Somos bons, temos capacidade. Então, nós estamos sendo atacados nesse setor para voltarmos a ser completamente dependentes. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar, e não é à toa, é esse casamento que foi aí Bolsonaro-Trump. Não foi à toa. Então, o Bolsonaro, a Lava Jato, vieram nesse sentido. A formação do Sérgio Moro, todo mundo sabe que foi nos Estados Unidos, e a Lava Jato teve um papel muito definido. Não estou falando de corrupção, estou falando do papel da Lava Jato, em quebrar a Petrobras, em quebrar a Odebrecht. Podia se combater a corrupção sem ser da forma que foi. Então, a gente precisa analisar do ponto de vista desse novo imperialismo, da reprimarização da economia e nazismo. O presidente da República, que foi eleito fazendo uma propaganda semelhante à de Hitler. As bandeiras de Hitler, as frases de efeito de Hitler, Bolsonaro adotou na campanha dele. O machismo, o racismo, LGBTfobia, tudo isso estava presente. Agora, como é que a gente engole isso? E a gente precisa analisar dois conceitos importantes, ideologia e hegemonia. Por que nós temos professores e temos alunos com esse pensamento? A gente tem que analisar a força da escola, da formação, a força da mídia, formação do pensamento, né, da concepção de mundo, de sociedade, e, por outro lado, também entender que a universidade
a educação como um todo tem o papel de reproduzir a sociedade. Agora, as contradições sociais permitem que esse espaço de reprodução também seja de conscientização, mas a gente precisa estar no cotidiano, nessa luta de projeto de reprodução e projeto de conscientização. O professor entra na sala com um pensamento avançado, o outro chega com um pensamento quase fascista. Isso é próprio das contradições sociais. Nós precisamos analisar o papel da mídia. Agora é anti-Bolsonaro, está mostrando mazelas que já estavam presentes. Porque teve os seus interesses atingidos, aí já muda. Então, assim, esses fenômenos a gente precisa analisar, porque eles são todos juntos, casados. O negacionismo, ele não vem à toa, ele vem colocando a nossa nação num retrocesso grande no conjunto das nações. Então, a gente saiu com a ambiência que era do politicamente correto, de combater o machismo, o patriarcalismo. A gente passou para a ambiência do politicamente incorreto, as pessoas se orgulham. Pegar no chat desse, colocar questões na sala de aula da universidade e colocar seu preconceito por fora, 10 anos atrás as pessoas teriam vergonha, hoje elas têm orgulho de terem todos esses requisitos de homofobia, de machismo e de insensibilidade social. Eu não tenho a coragem, gente, eu não posso dizer, meu irmão, tá certo ele sair de casa, pegar um ônibus, se arriscar a pegar Covid, ele inclusive tem uma imunidade mais baixa que a maioria, porque ele é pobre, o pai de família que vai pegar o ônibus. Eu não posso dizer que o certo é ele ir, eu tenho que dizer para ele, você tinha que ficar em casa e o governo tinha que pagar seu auxílio. O dinheiro dos impostos é para a população, não para os bancos. Isso que eu tenho que fazer, não o oposto, ficar dando força, justificando, buscando justificativa, as pessoas comem um dobrado, andam, faz um círculo para procurar uma justificativa do genocídio do meu irmão, assassinato do meu irmão, que está sendo assassinado por esse sistema, por esse governo. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu sou cúmplice. É cumplicidade, não tem outra palavra. Desculpa, gente, hoje é dia de muita emoção, inclusive morreu uma pessoa que lutou muito contra as desigualdades sociais, que é Haroldo Lima. Não só isso. Todo mundo, eu acho que aqui tem, morreu minha comadre, morreu o irmão, uma semana depois a mãe, eu estou com a sobrinha, que está agora com Covid, e todo mundo está nessa situação, então a emoção pega a gente, e tem que pegar. Enquanto a gente tiver capacidade de se indignar, esse país ainda pode andar para frente. Obrigada, Nilza. Ok, Ronalda. Ô Gerson, eu queria que você respondesse essas questões, mas vou te acrescentar mais uma aqui, rapidinho, que a professora Loiana coloca, né? As pessoas estão confundindo a opinião com conhecimento. Uma tomada de senso comum em detrimento do conhecimento científico. Onde está o erro? E evitar essa situação nas próximas gerações. Está junto com as ideias que a gente já discutiu aí, mas eu acho que é importante você fazer esse complemento também, Jéssica. Então, eu novamente quero começar com algo que a Ronalda traz para nós, que é o seguinte: como uma boa parte da população não pode trabalhar em home office, não pode trabalhar de casa, porque o seu trabalho é presencial, e ela, por não receber esses auxílios, por não vislumbrar o recebimento, encara esse ônibus lotado para ir trabalhar, nós que podemos, mesmo com todo o sacrifício que fazemos, estamos sendo taxados de privilegiados. Eu não gosto do termo. Eu me sinto muito grato por ter um lugar para ficar isolado, por ter todas as condições necessárias para me proteger.
mas não é um privilégio, até porque nós estamos fazendo o máximo que podemos e um pouco mais, exatamente para manter o nosso trabalho de educação, nosso trabalho de docente, com uma qualidade que possa levar para vocês, estudantes, né, aquela esperança que nós temos que ter de que, apesar de tudo, pelo menos essa pandemia não aconteceu na década de 80 e que não tinha esses meios aqui para a gente utilizar. Então, se hoje nós temos esses meios, como foi colocado também pela professora Ronalda, temos que tirar o máximo de proveito dele, mesmo que fiquemos nas mãos do Google, que é isso que está acontecendo. Nós estamos na mão do Google. Mas, assim, melhor... quer dizer, não há outra solução, né? Se é isso que temos para hoje, vamos fazer disso o melhor que pudermos. Então, essa é uma questão interessante. E uma outra que a gente pode pensar a partir da pergunta se os professores universitários, infelizmente, eu achava, antes de entrar na universidade, quando estava na universidade, eu achava que o fato de ir para a universidade, fazer essa formação inicial, essa graduação, já lapidaria as pessoas e elas se tornariam pessoas, digamos assim, com uma visão de mundo um pouco mais coerente, um pouco mais empática, de se colocar no lugar do outro, e um pouco mais dentro de uma perspectiva de que não é só em mim que eu tenho que pensar. E aí, a gente encontra em todas as profissões, a gente vê enfermeiras negacionistas que não queriam tomar vacina, a gente vê médicos. E no caso dos docentes, dos nossos colegas, a gente também, infelizmente, encontra, inclusive, colegas e ex-alunos, egressos, que saíram, que também está aí numa luta para que volte a aula presencial de qualquer jeito e tal. A gente até compreende o desespero de muitas pessoas que estão sem trabalho, ou que estão ganhando menos nas escolas particulares, ou que estão querendo trabalhar e as escolas estão fechadas. Mas, gente, é preciso que se entenda de forma global o negócio. Não se trata apenas do meu emprego, e aí eu passo para outra pergunta que foi feita antes dessa que você fez, que alguém perguntou, e quem está sem renda nenhuma? Olha, é importante que quem está sem renda nenhuma consiga. É difícil isso, como eu disse para vocês, eu já passei por essa situação. A primeira coisa que vai para o chão é nossa autoestima. E com a autoestima no chão, eu não tenho coragem de pedir. Eu não tenho coragem. Eu fui na casa de uma amiga minha, eu estava morrendo de fome, e era a hora do almoço. Ela não me ofereceu, eu não tive coragem de pedir. Claro, tem gente que pode ser que tenha. Você tem que criar essa coragem e descobrir que isso não é uma coisa pessoal sua, não é incompetência sua, não é culpa sua, não é inabilidade sua. É um momento que a gente está, como foi dito aí pela companheira Ronalda, sem poder ir trabalhar e sem acesso a esse auxílio, que agora os critérios ficaram muito mais rígidos e pouquíssimas pessoas vão ter acesso a esse auxílio. E todas aquelas pessoas que tiveram que se afastar dos empregos e que não vão poder voltar agora, domésticas, diaristas, que não vão ter esse auxílio e também não terão o seu trabalho. Então, essas pessoas vão realmente ficar sem renda nenhuma. É importante que haja um canal. Eu até, pensando aqui com o Nilza, a gente tem um grupo já que tem alunos que estavam em situação de vulnerabilidade. A gente podia abrir um canal meio que anônimo, onde a pessoa não precisasse se identificar e onde ela pedisse esse tipo de ajuda, esse tipo de socorro. Porque, às vezes, a gente está aqui e não tem noção, e num grupo grande, vamos dar para 40 pessoas. Às vezes, dessas 40, vamos dizer assim, 20 estavam numa situação que até dava para segurar mais um pouco, não era tão crítica. E outras estão realmente numa situação que não há mais para onde correr. Então, é preciso, eu acho, que, de alguma forma, agir nesse sentido para essas pessoas. Olha, Loiana, minha colega, minha querida, militante também, né? Voltou do doutorado agora. Na minha modesta opinião, já que você falou em opinião, eu também não sou um expert, mas eu acho que, assim, eu penso que o senso comum
essa questão de ter uma opinião, essa questão de ter opinião, de estar tentando trazer, digamos assim, notícias que não têm fundamento e dar a elas um verniz de verdade e tal, tem, logicamente, a ver muito com a falta de acesso, né, à educação, que é algo agudo no Brasil, que estava tendo uma pequena melhora com o transporte escolar, que mudou muito nos 30 anos últimos, e eu acho que também tem um aspecto aí que digamos assim, místico, meio religioso, tipo assim, a natureza é nossa mãe, beleza, a natureza é aquela, enfim, é nossa mãe, é tudo. E da natureza está o remédio, mas não é tão simples, né? Obviamente que se cientistas levaram 1 ano para descobrir uma vacina e até agora não descobriram um medicamento realmente eficaz, então esse tipo de opinião, de fazer isso, fazer aquilo, aumentar a sua imunidade é bom em qualquer momento, mas não garante. Quando o Ronaldo colocou desse pobre, eu também sempre tive essa opinião, embora, lógico, algumas pessoas de classe alta também morram e passem por problemas difíceis. Mas, gente, se você tem ao longo da sua vida, você se alimenta bem, você tem uma qualidade de vida, você tem toda uma estrutura de higiene, de bem-estar, é óbvio que tudo isso contribui para que você tenha uma imunidade diferenciada, né? Então, é muito complicado você emitir uma opinião sobre um remédio, uma vacina. Agora, na questão política, de como está sendo conduzida o problema, né? O enfrentamento à pandemia, a gente teria argumentos. Eu acho que, inclusive, quando se diz por que tem professores que ainda defendem, mesmo que defendessem durante a eleição e não conseguiram sequer mudar de ideia agora, eu até convidaria para um debate, para argumentar quais seriam os argumentos que esses colegas teriam para defender essa equipe de governo que lá está. Eu adoraria debater com essa pessoa de forma amistosa, sem agressividade, mas para mostrar que não se trata de nada pessoal e não é porque a gente está com mágoa, porque o povo resolveu fazer uma alternância de poder e eleger o Bolsonaro no lugar do Haddad. Não se trata disso. O que se trata é que a forma de enfrentar, além de ser extremamente incompetente e despreparada, ela é jocosa. Eu não posso rir da desgraça alheia. Aquele momento em que ele oferece a cloroquina para a Emma, aquilo é uma... Assim, eu estou rindo, eu estou dando gargalhadas, eu estou andando na rua sem máscara, pegando crianças desconhecidas no colo. Quer dizer, é todo um conjunto de comportamentos e de omissões e de não investimento, porque é preciso que se saiba que o governo federal só usou 1/3 de tudo da verba que o Congresso aprovou para o combate à Covid. A gente lembra que teve uma deficiência de testes no início, era dificílimo testar, a gente tinha que testar na farmácia, porque o teste no serviço público não tinha. Aí agora a questão dos insumos, do oxigênio, foi fechada uma fábrica da Petrobras que produzia oxigênio para nós termos autonomia, e agora a gente tem que comprar oxigênio no exterior ao preço alto que eles colocaram. A máscara mesmo, que é algo tão, digamos, que não é uma tecnologia de outro mundo, a gente teve que comprar lá fora, porque não tínhamos uma produção competitiva e principalmente eficiente desses insumos. Então, é complicado a gente, digamos assim, ouvir colegas que, apesar de tudo, dizem que pior seria se estivesse à esquerda tal do poder. Porque a gente sabe que todos os outros 14 candidatos que tinham, todos, do Almoedo,
passando por aquele pastor, a Marina e até o Ciro, estariam agindo de forma diferente. Se não tivesse conseguido combater totalmente, mas pelo menos não estava com ironia, com sarcasmo e com um humor fora de hora, um humor totalmente deselegante. Não sei se eu consegui ser claro, responder, mas enfim. Ok, professor Gerson, respondeu sim. E eu queria aproveitar, então, a oportunidade e agradecer enormemente a professora Ronalda, né, o professor Gerson, a todos que nos ouviram, que estiveram aqui, que participaram. Nós teve pessoas de outros campos, de outras universidades. Agradecer aos nossos estudantes que vieram para participar desse momento. E eu queria terminar, a professora Ronalda, ela citou uma pessoa muito importante da história do Brasil e da Bahia, que é Haroldo Lima, né, uma pessoa que contribuiu muito para a luta pela democracia nesse país, né, que teve um papel assim muito importante nessa história e que perdeu também para a Covid, né, Haroldo Lima. E aí a Ronalda, no início da nossa reunião hoje, ela leu um poema e eu pedi a ela que eu gostaria de fechar, né, encerrar essa nossa noite também lendo, porque ele foi muito impactante e que não só por Haroldo Lima, mas pelas 300 e tantas mil pessoas, né, e por todas essas famílias. Diz o seguinte: todos os dias parte alguém próximo a alguém, um irmão, um aluno, uma amiga da faculdade, o pai do vizinho, a filha do conhecido, o camarada antigo, o camarada novo. Todos os dias, alguém próximo de alguém parte para não mais voltar. Nossos dias têm sido esse contar os mortos, macabra matemática. Passamos de 1.000 por dia, passamos de 2.000 por dia. Logo deixaremos a marca dos 3.000 para trás. Somos uma nação em luto permanente, uma nação que chora de norte a sul, de leste a oeste. Somos uma nação ferida de morte, a sangrar lentamente em longa e desesperadora agonia. Já não sabemos por quem choramos. Antes mesmo de prantear um, já recebemos a notícia que o outro se foi. E depois mais outro, e mais outro, e mais outro, numa sequência infinita de mortes. A dor, o pranto, o desespero constante, o não dormir, o não conseguir pensar em mais nada, apenas raro e raro uma alegria ao saber que o amigo tomou a vacina, que o sogro recebeu as 2 doses, que o velho professor e amigo está imunizado. Pequenas alegrias, minúsculas gotas de alegria neste oceano de dor que tomou conta da nação. Enquanto choramos, enquanto pranteamos os que partem, somos atacados por alguns dos vivos. Enquanto a nação sangra e sofre, alguns que pisoteiam a dor coletiva, que escarnecem do sofrimento da multidão, que riem da desgraça imensa que se abate sobre o povo. Uma caricatura demoníaca, olhos cuspindo ódio e preconceitos, boca babando mentiras e tolices, as narinas resfolegando o fogo de 30 infernos, desgoverna o país. Empurra todos nós para o abismo mais profundo. É seguido de perto por uma legião de pequenos demônios, criaturas vis, desprezíveis, que dançam sobre as cinzas dos que partiram, que amassam com suas patas deformadas a terra sobre as covas que não cessam de engolir os mortos, as covas dotadas de insaciável fome. Com tão cenário de destruição, somos obrigados a buscar, no mais fundo de nós, forças para resistir. Precisamos enterrar e chorar os nossos mortos,
pensando em como salvar os vivos. Precisamos ter empatia com os que sofrem pelos seus mortos, enquanto somos solidários com os sofrimentos e com a fome dos que ficam. Precisamos inventar uma nova força dentro de nós, para sermos capazes de frear a destruição do país, para sermos capazes de fazer frente à rapinagem, para pôr fim ao bombardeio de mentiras. É necessário interromper a conta dos mortos. É preciso defender a vida. É urgente garantir ao menos um prato de comida na mesa de milhões de brasileiros que passam fome em silêncio, obrigados ainda a suportar os sarcasmos e cinismo dos urubus que sobrevoam à espera que os corpos esfriem. Quando essa tormenta passar, e ela passará, não sabemos quantos faltarão à reunião da família. Não sabemos quantas cadeiras vazias haverá no encontro dos amigos. Não temos ideia de quantos terão tombado ao nosso lado. Mas a tormenta só passará se a dor virar indignação, se o desespero der lugar à coragem, se o pranto virar luta. Honraremos os nossos mortos se lutarmos para libertar os vivos, para garantir a vida, a vacina para todos, o fortalecimento da saúde pública e, acima de tudo, se expulsarmos os demônios que nos atacam, se pusermos para correr estas hienas que hoje mordem os nossos calcanhares. É necessário que lutemos pelos que partem, pelos que ficam. Este é o significado desse dia 24. Como eu disse no início, inaugura uma série de lutas que a classe trabalhadora, que nós, homens e mulheres, jovens, estudantes, professores, operários, desempregados, deveremos estar juntos. Muito obrigada à professora Ronalda, muito obrigado a Gerson por essas reflexões. Obrigada a todos vocês que participaram. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e até um próximo encontro. Muito obrigada, gente. Valeu.